O Joelma, ele é um lugar que todo mundo, assim, todo mundo, né? Mas a maioria das pessoas, quando me perguntam, é do Joelma. Até gringos. Daniel, ó, eu moro aqui nos Estados Unidos, mas eu já ouvi falar do Joelma. É. Porque o Joelma, ele é a maior tragédia brasileira, na minha opinião, né? Aconteceu no dia 1º de fevereiro de 74, que é um incêndio que aconteceu nesse edifício. Morreram Então, alguns falam 189, outros 199. Só que o Joelma, ele tem uma história toda emblemática sobrenatural. Emblemática barra sobrenatural. Porque o que conta-se? Antes dele ser construído ali, na década de 40, teve o crime do poço na mesma região. Que era o quê? Era uma casa de um químico, que era um professor que trabalhava na USP, um professor de química, trabalhava na USP. Então ele morava com a mãe e com as duas irmãs. E ele mata as três, mata a mãe e as duas irmãs, constrói um poço no fundo da casa e joga o corpo delas lá. Então, como ele era químico, ele faz uma sopa, um chá ali, para elas apagarem. Uhum. E isso, para derreter mais derreter rápido depois, também, para não feder tanto. E aí ele mata elas, depois que elas estão desacordadas, mata ela com tiros e joga nesse poço do fundo. Como ele era químico, a galera meio que não desconfiou, porque falou, ele deve estar fazendo experimento. Só que a galera da rua, como conhecia a família, começa a perguntar, cadê sua mãe? Cadê suas irmãs? E ele fala, morreu num acidente indo para Curitiba. Puta. E aí é todo mundo, que pena, tal. Mas ele era meio friozão, a galera, tal. O que conta-se que ele mata porque elas ficavam cobrando ele demais para se casar. E ele manda matar elas e, não quero cobrança, manda matar a família toda. Aí denunciam ele pra polícia, a polícia vem, faz questionamento pra ele fala, não, elas viajaram e tal. A polícia chega e fala, e esse poço aqui? Aí ele fala, não, eu construí pra meus experimentos, eu sou químico, sou professor e tal. E aí a polícia não pode inspecionar, chama o corpo de bombeiros. Na hora que o corpo de bombeiros chega, não deixa ele mais sair, né? Eu esqueci o nome dele agora, mas essa história tem toda na internet. Não deixam ele mais sair, esse professor. Quando os bombeiros vão averiguar, encontram os cadáveres em pedaços lá embaixo do poço. E aí ele confessa, fala, fui eu que matei, joguei aí, tal. E aí a polícia fala, bom, você tá preso, a gente vai tirar os corpos. E aí ele fala, tá, eu tô preso, posso ir ao banheiro? Pode. Ele vai no banheiro, pega a arma, acaba com a própria vida. Eu gosto de fazer efeito especial com a boca. Não, foi ótimo. Acaba com a própria vida dentro do banheiro, né? E aí até a polícia foi criticada na época. Pô, tu deixou o cara, né, tirar a própria vida. Vai no banheiro, nada, tem que estar escoltado, Claro. tem que estar, né? Vai cagar de porta aberta. Aí... Vai cagar amarrado. Vai cagar de porta aberta e amarrado. E aí ele, né, tira a própria vida e tal. E aí esse crime, aí dizem que ali naquela região, falam que foi na rua Santo Antônio, que é uma região que tá o Joelma, porque o Joelma é enorme. Enorme, né? é. Então ele pega essa concentração dessa rua. E aí ele é construído nesse lugar. E aí no dia 1º de fevereiro de 1974, ele pega fogo. Acho que era o 22º andar, se eu não me engano, que a gente entrevistou um sobrevivente, o Mauro Ligeri. Inclusive, agora nos 50 anos eu soltei um vídeo com o depoimento dele. E ele conta que foi num andar que estava com ar-condicionado, começa o fogo. Né? Na época não tinha escada porta corta-fogo, não tinha escada de emergência, tal. E aí as pessoas ficam presas, né? O que teve, eu vi alguns depoimentos, a gente entrevistou esse sobrevivente e o Afanásio Jazade, que é o repórter que cobriu ao vivo pela Jovem Pan na época. E aí eles contaram coisas absurdas, assim, né? O sobrevivente conta que no momento que o pessoal queimou, o pessoal torrou, né? O pessoal torrou. Ele falou que você encostava nas paredes, assim, as paredes estavam torrando, você sugava o ar e ele não vinha e você... Porque é muito rápido pra morrer num incêndio, vídeo Boate Kiss, né? A galera morria ali rápido e não percebia. Você entra em consciência muito rápido. E aí ele conta que ele conseguiu em cada andar tinha um parapeito e que tinha era o banheiro, você conseguia pular da janelinha e tinha um parapeito ali. Então o fogo não pegava ali. Então ele ficou parado e aí ali. Ficou ele mais 6 pessoas ali. Que não ia cair o prédio, assim, então. Não ia cair, né? Mas assim, tava esquentando tudo, Claro. só que ali não pegava o fogo. E eles conseguiam respirar porque tava pra fora. E aí ele falou que a secretária que tava com ele falou, não, eu não vou ficar aqui, eu vou subir pra tentar escapar, porque tinha helicóptero resgatando a galera.
Só que aí ele vê ela pulando e passando por ele, assim, ó. Ai, Ela, meu Deus, infelizmente, claro. não sobreviveu. Ele falou que o diretor dele se queimou inteiro e sobreviveu. O Afanásio de Azad conta uma história muito, muito triste. Eu choro em podcast, tá? Então talvez eu chore Eu nesse. também. Eu choro muito em podcast contando história de terror. Mas eu já chorei várias vezes contando essa história do Joelma. Mas ele conta uma história que é muito emocionante, que ele tava vendo lá as pessoas que sobreviveram, e ele falou que veio uma moça pra ele, chamava Ida Pássaro. O Afanásio de Azad contando isso. Tem esse relato no vídeo. E ele fala que ela veio e os seios dela eram 2 tochas de fogo, assim. Estavam torrados, estavam queimados inteiro. Mas ela estava viva, ela estava bem. Aí ela falou, você que tá cobrindo pela Jovem Pan, fala pra minha mãe que eu tô bem. E aí ele fala, tá bom, eu vou falar, a Ida Pássaro falou que eles estavam ao vivo, né, lá em 74. Olha a cobertura já como era avançada, Sim. né? Em 74 eu nem era nascida ainda. Nasci em 85. Aí ele fala que vai pra redação e tal. E aí no outro dia, quando ele chega, que ele vê a lista de mortos, ela é a primeira que tá lá, que faleceu. Então ela não aguentou. Então ela só mandou avisar a mãe e faleceu, e acabou falecendo. E aí ele falou que depois de uns dias, quando eles iam pra ver como é que ficou o prédio, já sem incêndio, ainda caiu uma água quente com pessoas, com resto de gente e tal. Então, assim, é uma tragédia absurda. Sim. Que nesse primeiro momento, né, Raul, a gente não tem relatos de fantasma. A gente pode tentar fazer um atrelado ali com uma questão sobrenatural ou misteriosa com o crime do Poço e o Joelma, mas nesse momento a gente ainda não tem. Só que durante o incêndio, aí começam os mistérios. Mistério assim, né? Questão de fé também. No meio do incêndio, 13 pessoas entram em um elevador. E aí essas 13 pessoas, hoje em dia a gente sabe que em caso de incêndio não vai pegar elevador. Mas 13 pessoas entram no elevador, fecha o elevador para descer. E o número é só uma coincidência, Só tá? 13. Então, Porque 13 é um número... É o que eu tô te falando. 13 é um número cabalístico, assim como 7, assim como 13. Tem vários. E tem a Sexta-feira 13, né? Do terror e tal. A gente conhece o 13 ali como uma maneira. Mas quando eu fiz o documentário, eu até tentei não atrelar, porque a história já é muito... Eu só Sei. contava, sabe? Tipo um William Bonner da vida. Tá. Só conta. Você que tira a sua opinião. Mas aí, entraram os 13... Mas aí entraram 13 pessoas no elevador, esse elevador não chega lá embaixo, e depois quando vão abrir o elevador só tem 13 pessoas carbonizadas. Essas 13 pessoas, até hoje, você para pra pensar, até hoje, 2024, 50 anos depois, ninguém sabe quem foram essas pessoas, eu até gosto. Quem foram essas pessoas? Essas pessoas foram sepultadas uma ao lado da outra, ali no cemitério São Pedro, na Vila Alpina, e viraram santas populares. Porque a galera começa a ir lá até hoje pedir graças a as 13 almas benditas, né? E começam a dizer que as 13 almas viraram santas e estão realizando o que elas pediram. E se você for lá no cemitério São Pedro, você vê as 13 sepulturas, construíram uma capela, e aí tem uma placa escrito assim, 13 almas do incêndio do edifício Joelma. 1º de fevereiro de 1974, somente Deus sabe os seus nomes. Porque ninguém... Você imagina? É incrível isso, eu não Que sabia forte dessa isso, cara. Arrepia.